Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Praed. Tradução, adaptação e atualização, Júlio Severo. O casamento cristão. Muito mais do que satisfação de desejos pessoais. Estes são tempos que estão testando a alma das mulheres. Pela primeira vez na história, os casamentos têm mais chance de terminar em divórcio do que durar ou até que a morte os separe. Para cada família normal, com pai e mãe, estão se formando várias outras famílias com presença apenas de um dos dois pais. E você sabe quem são a vasta maioria dessas pessoas solteiras que têm de cuidar sozinha dos filhos? As mulheres. Um sério artigo de uma importante revista revela: nas próximas 5 décadas, dizem os especialistas, a sociedade redefinirá seu conceito de família. Passar por mais de um casamento, uma tendência crescente até mesmo nos dias atuais. Será uma parte normal da vida dos adultos. As crianças de amanhã crescerão com vários pais de uma variedade de meios irmãos, por causa do divórcio e do recasamento em suas famílias. Quem escreveu esse artigo não estava brincando. Essas previsões já estão se cumprindo. Muitas crianças já estão passando pela experiência do divórcio e do recasamento de seus pais. A igreja infectada. O crescente índice de divórcios está limitando somente os casais descrentes? Quem dera fosse assim. Mas tanto você como eu conhecemos famílias que vão à igreja aos domingos, mas que estão passando por crises conjugais. Apesar de muitos livros e encontros evangélicos que oferecem fórmulas de um casamento ideal, as famílias evangélicas continuam se separando e os casais evangélicos estão mais descontentes do que nunca. A igreja evangélica está fazendo tudo para sobreviver à onda de separações que está varrendo todo o nosso país. Alguns líderes evangélicos imitando a conduta de pais permissivos, que dão muita liberdade aos filhos, chegando a nos garantir que não há nada de errado com o divórcio, pois todos estão fazendo isso. Contudo, será que temos de nos conformar com o que está acontecendo? Alguns dizem que essa situação lamentável é um sinal certo de que estamos no fim dos tempos. Mas, com ou sem fim dos tempos, a igreja deve sempre ser luz do mundo. Deus quer que brilhemos forte como o sol, não que tenhamos o brilho fraco de um palito de fósforo. A igreja precisa viver o seu chamado e ser o sal do mundo. O sal, mesmo em pequena quantidade, dá sabor à massa e a protege de se estragar. Nós podemos e devemos influenciar o mundo para melhor, em vez de deixar que o mundo nos influencie para pior. Se as famílias evangélicas estão em desespero, não é porque o nosso Deus não é poderoso o suficiente para nos guardar no meio de uma sociedade corrupta. Os cristãos da época do Novo Testamento enfrentavam uma sociedade que, de muitas maneiras, era bem mais decadente do que a nossa. Naquele tempo, havia prostitutas religiosas, assassinato de recém-nascidos e gladiadores que lutavam até a morte para entreter as multidões. No entanto, a história dá testemunho de que os primeiros cristãos tinham lares esplendidamente santos e sólidos. Se não podemos dizer o mesmo com relação aos lares cristãos de hoje,
Talvez seja porque tenhamos nos desviado do que os cristãos do Novo Testamento tinham. Talvez em nosso anseio de viver de acordo com as tendências de hoje, nós tenhamos trocado a cultura cristã pela cultura humanista da nossa época. Uma opinião incorreta sobre o casamento é como um homem com o tornozelo torcido. Por causa do tornozelo torcido, seu joelho não se move direito. Devido a esse problema no joelho, seus quadris se movem de um modo esquisito. E por causa dos movimentos esquisitos de seus quadris, o homem anda de maneira desajeitada. Da mesma forma, o modo como nós, esposas jovens, cumprimos nosso dever de amar nossos maridos influencia o modo como cuidamos dos nossos filhos e o modo como nos conduzimos em nossos lares e a contribuição que damos para nossas igrejas e sociedade. Os maridos vêm antes dos filhos. E os lares, que são a base mais importante para o desenvolvimento espiritual e social, vêm antes da igreja e do governo. É claro que tanto os maridos quanto as esposas têm a responsabilidade de preservar a união de suas famílias. Contudo, as novas teorias cercam o casamento e afetam principalmente o papel da esposa. Todas essas teorias têm em comum um radical papel novo para as mulheres. Vamos agora dar uma olhada nos 3 tipos de opiniões que as pessoas geralmente têm acerca do casamento cristão. E vamos procurar descobrir a razão por que as famílias cristãs não estão conseguindo se manter firmes e unidas. Então veremos como Deus quer que o casamento realmente seja e o que poderemos fazer sobre isso. Em busca de companhia. A primeira opinião popular é que Deus criou o casamento para nos dar companhia. Certo escritor evangélico explica: a própria resposta de Deus à pergunta do que é o casamento se encontra em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem fique só. Farei para ele um ajudante que seja semelhante ou que corresponda a ele. Em outras palavras, o casamento existe para resolver o problema da solidão. O casamento foi estabelecido porque Adão estava só, e isso não era bom. Companheirismo, pois, é a essência do casamento. Mais adiante, esse escritor declara: Deus deu Eva não só como ajudante de Adão, mas também como sua companheira. Essa análise pode parecer boa, mas contradiz certamente a mensagem bíblica que esse escritor está citando. Deus disse: não é bom que o homem fique só, mas o objetivo que ele deu foi que Adão precisava de um ajudante. Se tudo que Adão precisava era de companhia, Deus poderia dar um cachorro para ele. Se tudo que Adão precisava era de companhia, Deus poderia colocar outro homem na vida dele. É bem fácil ver que Adão não estava vivendo triste, cheio de solidão, morrendo de vontade de ter alguma companhia. Como é que ele poderia se sentir solitário vivendo face a face com Deus? Adão estava sozinho e sozinho aí significa incompleto, não solitário. Ele precisava de um ajudante, ele precisava de uma mulher.